O conteúdo dessa apresentação inclui aí um resgate histórico da metrologia, né, desde as origens até o dia importante, aí, o dia 20 de maio de 1875, como já pontuado pelo colega Celso Scaranel, estender essa análise histórica aí ao longo das revoluções industriais, né, primeira, segunda, terceira e a atual, a quarta revolução industrial, e situar um pouco aí, procurar situar um pouco a metrologia nesses tempos, né, que a gente está vivendo atualmente e tentar fazer um exercício aí de imaginação de como serão o novo normal aí no contexto da metrologia. Então, iniciando aqui com um painel histórico, né, que mostra a caminhada da humanidade aí desde tempos pré-históricos, passando por todas as idades, antiga, média, moderna, contemporânea. A metrologia sempre foi companheira do homem ao longo dessa caminhada histórica, porque media uma maneira de descrever o mundo ao seu redor e se comunicar. E isso sempre foi inerente aí do ser humano, desde que ele, digamos assim, passou a estabelecer os primeiros núcleos de sociedade e descrever o mundo ao seu redor, né? Então, as origens remontam a muitos anos atrás, né? Onde, ao longo da sua caminhada, o homem intensificou aí a sua vida em sociedade e a necessidade de escrever o seu mundo ao seu redor e comunicar. E, com o estabelecimento dos primeiros núcleos de sociedade, a capacidade de contar foi a primeira maneira de quantificar o contorno em que o homem se situava, né? Só que para muitos cenários ao redor desse contexto, a contagem não é suficiente, né? Se a gente pensar, por exemplo, num produto muito antigo, que é o vinho, não tem como contar vinho, né? A gente coloca o vinho dentro de um recipiente, conta o número de recipientes, e isso talvez tenha sido uma das primeiras unidades de medição se a gente for analisar o contexto histórico. Mas há muitas outras, né? Então, o número de passos que caracterizam a distância, o número de cestos que correspondem a uma determinada produção de cereais, são só alguns exemplos aí de unidades que passaram a ser usadas com os números para deixar a comunicação e as transações comerciais mais claras. Tá? Ao longo dessa caminhada, a unanimidade a respeito da unidade de medição sempre foi um desafio, né? As primeiras unidades eram estabelecidas em relação aí a partes do corpo humano. Obviamente, isso carece de padronização, isso dificulta a comunicação, e isso dificulta também desenvolvimento, né, comercial e industrial. Para minimizar isso, né, se costumava definir aí a parte do corpo humano, normalmente de um soberano, né, de um rei, de um faraó, como é o caso do Egito, que estabeleceu o cúbito de um faraó como um padrão de medidas. Havia um cúbito primário, né, em pedra, um deles está depositado lá no Museu do Louvre, né, e eu tive a sorte de me deparar com ele aqui, junto com alguns padrõezinhos de massa rudimentares, e haviam padrões secundários que eram usados em trabalhos de construção, como na construção das pirâmides. O interessante é que isso é considerado o primeiro requisito de calibração da história, né? Esses padrões secundários de madeira, eles precisavam ser calibrados todos os meses contra esse padrão primário de pedra, né? O relaxamento nessa garantia de calibração, de rastreabilidade, muitas vezes era penalizado com pena de morte, né? Então, veja como a metrologia, em algum momento da história, foi tão drástica na garantia da rastreabilidade metrológica, né? E talvez isso explique a tremenda precisão geométrica, né, que caracteriza a construção das pirâmides. Elas são uns quadrados muito próximos do perfeito, com erro de perpendicularidade, coisa de arcos segundos, né, em dimensões tão grandes, né? Mas a unidade de medição sempre foi algo muito valorizado, né, e discutido em função da dificuldade de padronização. E isso perdurou muito tempo e chegou na Revolução Francesa nesse cenário aí. E a Revolução Francesa, dentre outras mudanças que promoveu uma mudança, né, bastante drástica na metrologia praticada até então, com o objetivo de estabelecer unidades de comprimento independentes das características anatômicas de pessoas, além de unificá-las na República da França.
uma unidade muito popular na época, era a toesa, né? 1,98 m, próximo de 2 metros, mas carecia de padronização na própria França, né? Dependendo do local, a toesa mudava de dimensão. Isso era muito complicado dentro de um próprio reino, né? Imagina entre países. Então, a Revolução Francesa, né, estabeleceu a extinção dessa unidade e a criação de uma nova unidade. Daí nasceu o metro, né? O metro referenciado à toesa. Com base nessa referenciação, foram feitas algumas cópias e assim, afixadas ao longo de Paris, né? Na rua Vaugirard, em Paris, existe até hoje um padrão do metro daquela época, de 1791, né? E no espírito da Revolução Francesa, o metro deveria estar disponível para todos, né? E assim várias cópias provisórias foram fabricadas e espalhadas ao longo da cidade. Posteriormente, foi estabelecida, então, uma maneira um pouco mais científica de definir o metro, né? Não uma mera conversão da toesa, mas a partir da medição de uma distância da natureza, algo que o homem não pudesse mudar o tamanho, né? E a distância escolhida foi o meridiano terrestre, que parte do Equador e atinge o Polo Norte, passando por Paris, né? E o metro foi dimensionado de tal maneira que nesse comprimento deveria caber 10 milhões deles, né? Então, com base numa medição um pouco mais precisa do que a estabelecida anteriormente pela toesa, foi feita uma expedição, organizada uma expedição partindo de Paris, né? Um grupo foi até a Dunkerque, no litoral da França, outro grupo foi até Barcelona, ambos ao nível do mar. Isso facilitava o processo de medição, e essa medição resultou aí em 5.130.740 toesas, e aí o metro, como havia sido dimensionado para caber 10 milhões deles ao longo de um meridiano aqui, né? Isso resultou num certo tamanho do metro, equivalente a essa quantidade aqui de toesas, com base nesse experimento aí, em 10 de dezembro de 1799, uma barra de platina com o comprimento resultante desse trabalho foi construída e foi depositada lá no Arquivo Nacional da França. Isso recebeu a denominação do metro dos arquivos, né? Então foi estabelecido aí um padrão com base em uma grandeza da natureza. Muito bem. Após isso, a primeira metade do século XIX, o metro se disseminou não só na França, como para fora da França também, só que de maneira informal, né? Países que passaram a adotar o metro adquiriram barras desse comprimento, supostamente iguais ao metro dos arquivos, mas não havia uma maneira muito confiável de assegurar isso, né? E aí, dentro desses países, cópias com variações dimensionais grandes circulavam, gerando outras cópias e mais cópias e mais cópias, e perdendo essa rastreabilidade e gerando problemas, né? Lembrando somente que nessa época, né, começava ali a primeira revolução industrial, fazendo surgir máquinas de transporte e de produção que transformaram radicalmente a sociedade, e isso exigia um certo nível de precisão mecânica na construção desses equipamentos, né? Para botar ordem na casa, digamos assim, né? Aconteceu no dia 20 de maio de 1875, há 145 anos atrás, um encontro, né, chamado aí de Convenção do Metro, do qual participaram 17 países, dentre eles o Brasil, né? Que assinaram um acordo que criou o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, dentre outras providências, com o objetivo de desenvolver e uniformizar as unidades de medição, né? Um dos desdobramentos desse encontro foi a construção, em 1889, de novos protótipos internacionais do metro, uma barra em X, com dois riscos aqui equivalentes a 1 metro, e um protótipo internacional do quilograma também. Isso foi construído, muitas réplicas disso foram construídas com exatidão boa e disseminados entre esses países e mundo afora, uma maneira estruturada de desenvolver, de fazer crescer o sistema métrico, né? Esse metro tinha, por definição, uma limitação, né? Se você definir uma unidade com a distância entre dois riscos, já é uma coisa conceitualmente um pouco incorreta, porque o risco, você tem o meio do risco, o início, o final, isso já trazia limitações.
Mas a vida seguiu adiante, né, com as várias eras, e eu estou dividindo essas eras aqui em revoluções industriais, né? A primeira revolução industrial já aconteceu naquela época, né, da criação do metro, caracterizada aí pelo desenvolvimento das máquinas. A segunda revolução industrial, caracterizada pelo início da produção em massa. A terceira revolução industrial, que foi a revolução da automação industrial. E agora a quarta revolução industrial, a era dos sistemas inteligentes, né? Então vamos dar uma breve passada aqui da trajetória da metrologia ao longo dessas revoluções. Primeira revolução industrial, já foi citada aqui, né, como a transição de métodos de produção artesanais para a produção de máquinas. Para a metrologia, isso, né, intensificou a necessidade de padronização das medições. Aí já comentamos o surgimento, o desenvolvimento do sistema métrico, demanda de maior precisão na construção dessas máquinas, né, e o desenvolvimento aí de instrumentos e métodos de medição, né, micrômetros, paquímetros e outros sistemas de medição em outras áreas também. Tá? Aí veio a segunda revolução industrial, muito rica, muito interessante, né? A partir dos historiadores pontuam a partir do início do século XX, caracterizada principalmente pela produção seriada, né? Especialização do trabalho, divisão e especialização do trabalhador, teorias como o Fordismo, o Taylorismo. Algo muito interessante aconteceu nessa época da produção seriada, que é a tal da montagem intercambiável, né? Que agora os sistemas de produção têm que produzir componentes com tamanhos padronizados de maneira que possam ser montados contra outra peça sem que haja nenhum tipo de ajuste manual para que isso aconteça, né? Então, para a metrologia, a produção em massa e esses requisitos de precisão maiores criaram novos cenários, né? Então, os desenhos mecânicos com especificação de tolerâncias, né? O nosso amigo de DIT tão valorizado hoje, né? Controle seriado de tolerâncias, profissionais especializados em metrologia, né? Surgiu aí a figura do metrologista, uma busca por maior precisão na produção, surgimento de máquinas de medir, né? Tá? Ainda manuais ou semiautomáticas. E algo bastante importante dessa época foi que o metro foi desmaterializado, né? Em 1960, uma reunião lá da Conferência Geral de Pesos e Medidas, referenciou o metro ao comprimento de onda de uma determinada radiação luminosa, com incerteza já da ordem de nanômetros, né? Na verdade, o mundo inteiro já reproduzia o metro assim, aquele metro de platina em formato de X estava extremamente desatualizado, né? E aí o que se fez foi oficializar, digamos, de uma maneira muito mais confiável de estabelecer uma unidade de medida, já não dependendo mais de um objeto, né? Curiosamente, nesse ano aqui surgiu o laser, em 1960 também, né? Algo bastante interessante dessa época foi a adoção, por exemplo, de blocos padrão na produção. Aqui há um exemplo bem curioso. Em 1908, esse senhor aqui chama Henry Leland, ele é cofundador da Cadillac Motor Company nos Estados Unidos, gerente geral dessa montadora, né? E ele afirmou, num concurso que acontecia anualmente na Inglaterra, que a empresa dele tem alcançado os maiores níveis de precisão da indústria automobilística. E para provar isso, num concurso que acontecia lá anualmente na Inglaterra, ele levou 3 modelos K, como esse aqui, desmontou completamente os 3 modelos, misturou completamente as peças, remontou os 3 veículos com peças um do outro. Os veículos não só funcionaram, mas percorreram no autódromo lá 500 milhas, né, impressionando lá o público presente, né? Junto com o prêmio, a empresa recebeu uma citação dos juízes como Standard of the World, né, uma frase cunhada pela Cadillac para esse dia. E não sei se foi coincidência ou não, eu acho que não, né? Mas a Cadillac foi a primeira montadora americana a usar blocos padrão na sua produção, um ano antes desse feito aqui, né? Então passou a usar blocos padrão para a confecção de dispositivos e ferramental, ajuste de máquinas, ajuste de produção. Isso mostra aí o impacto da metrologia no atendimento da produção intercambiável, né? Aí a gente sai da segunda revolução industrial e vem para a terceira revolução industrial, que é familiar para todos nós aqui, né? A era da integração aí do computador, da eletrônica na produção, né? A junção entre conhecimento científico e produção industrial, informatização e automatização
são dos meios de produção, a era da qualidade total, né, de várias teorias e práticas científicas, Lean Manufacturing, muita coisa aí aconteceu aí nessa época, né, e uma mudança radical da maneira de produzir. Para a metrologia também aconteceu uma mudança radical em muitos aspectos, né? Reconhecimento da metrologia como a base técnica para a garantia da qualidade, né? A normatização de qualidade e a obrigação de garantia de rastreabilidade metrológica para o atendimento de requisitos dessas normas, consolidação das redes de laboratórios de calibração e ensaio, né? RDC, RBLE aqui no Brasil, disseminação de máquinas automáticas, a automação integrou-se aí nos processos de medição, né? Dimensional, pressão, força, temperatura, todas as grandezas inseridas em processos automatizados, um grande crescimento quantitativo e qualitativo da metrologia industrial, e o metro, novamente, nesse contexto que mudou, né? Em 1983, o metro abandonou aquela vinculação ao comprimento de onda da radiação luminosa e agora passou a ser definido em termos da velocidade da luz, né? Isso foi, digamos assim, um cenário resumido aí da terceira revolução industrial, e a gente chega aí nos dias atuais, na qual muitas inovações foram acontecendo em sistemas de comunicação, né, sistemas computacionais, sistemas de software, e isso foi se integrando na produção até o cenário de criar aí fábricas inteligentes, né, que combinam processos digitais com máquinas conectadas e capazes de aprender, né? Máquinas capazes de sentir o que se passa ao seu redor, analisar dados, tomar decisões e aprender com essas decisões. Para a metrologia, isso também está revolucionando, né? Agora, num processo, a visibilidade do que acontece nos processos é uma questão chave. E quem torna esses parâmetros visíveis é a metrologia, são sensores. Cada olhinho desse aí representa um sensor espalhado num processo de manufatura, né? Metrologia é embarcada em muitos dispositivos e imersa nos processos. Estamos aí também na era da internet das coisas, né? Onde as coisas que nos cercam crescentemente possuem sensores e conectividade, né? A integração da metrologia no chão de fábrica, gerando dados que agora são usados para tomar decisões pelas próprias máquinas, né? Então, há que se ter uma segurança desses dados extremamente alta contra a invasão, contra hacker, contra erros, etc. Uma inteligência analítica embarcada nos sistemas para mastigar esses dados aqui e extrair informações que vão levar a tomadas de decisões e aprendizados, né? Então, muitos desafios novos na área de metrologia, também oportunidades, por exemplo, para a área de rastreabilidade metrológica, né, pela quantidade e diversidade de sensores, como é que eu vou calibrar tudo isso, e novos cenários, aí, oportunidades e desafios para o metrologista, né? Profissionais de metrologia agregando novas competências. São um exemplo de TI, né? Data Science, inteligência artificial, por exemplo. Então, esse encadeamento de informações aqui, né? É a novidade principal, na minha opinião, para a metrologia aí no cenário da indústria 4.0, né? A imersão dela nos processos, conectividade, segurança de dados, capacidade analítica e capacidade de aprender, né? Bom, no ano passado, já no contexto da quarta revolução industrial, aconteceu um outro 20 de maio histórico para a metrologia, né? No qual aí todas as unidades básicas de medição passaram a ser definidas em termos de constantes que descreve o mundo atual, não havendo mais dependência de nenhuma medida materializada, né? O quilograma passou a ser definido em termos da constante de Planck, medida por contagem atômica ou por uma balança de Watt, né? E as unidades que dependiam do quilograma, como o mol, candela e o ampere, agora também são definidas em termos de constantes da natureza. Então, isso foi uma mudança radical aí na área de metrologia. Tá? E aí a gente chega na parte final da apresentação aqui, né, que situa a metrologia nesses novos tempos aí de pandemia, né? A metrologia está se inserindo tremendamente nas atividades aí cotidianas de saúde e no cotidiano da sociedade, porque ela é uma ferramenta de prevenção da disseminação viral, ela é uma ferramenta de identificação da presença do vírus, né, de recuperação no tratamento dos
doentes, no desenvolvimento de equipamentos, respiradores, né? Desenvolvimento de medicamentos, vacinas e na prevenção de novas pandemias, né? Então, a área de biometeorologia está fortemente em ação para tornar visível, monitorar, diagnosticar, comunicar, proteger e curar doentes aí dessa virose, digamos assim, né? Tá? Muitos desenvolvimentos estão aparecendo aí, né? As roupas inteligentes, né? Isso veio para ficar, que monitora sinais vitais de pessoas, interconecta isso com a internet, com sistemas de saúde para alarmes, para aconselhamento médico. Então, a gente começa a achar isso bastante aí já no cenário cotidiano, não mais como pesquisa, né? E na indústria, a modernização de métodos e processos vai se intensificar nesse novo cenário, né? E no cenário futuro, se Deus quiser, o Covid vai aparecer alguma vacina, vai resolver esse problema, mas muitas mudanças vieram para ficar, né? Então, metrologia vai sofrer também essas alterações, essa evolução, digamos assim, né? Muita metrologia em apoio à biossegurança, né? Redução do número de pessoas nos processos de medição, distanciamento entre metrologistas, monitoramento de sinais vitais dos metrologistas, né? Monitoramento de condições ambientais. Boa parte dos ambientes de metrologia são confinados, então isso vai ter que passar por adequações, né? Capacitação à distância, né? Esse webinar está virando algo bastante presente na vida de todos os metrologistas como meio de capacitação, né? Desenvolvimento de EPI com dispositivos de internet das coisas para diagnosticar a presença de condições arriscadas, né? Sensores inteligentes e calibrações remotas também, né? Já um certo movimento nesse sentido aqui, né? Eu sei aqui algumas reportagens, essa apresentação deve ficar disponível. Eu recomendo que vocês darem uma lida nesse artigo aqui da The Economist, no estado de Minas, o Estadão e outros jornais também, né, que mostram aí novos cenários adaptados aí na nova realidade de retomada das atividades produtivas. Tá? Então, a pandemia vai passar, mas ela vai deixar várias transformações aí na sociedade, na indústria e também no mundo da metrologia. Bom, eu finalizo a minha apresentação, já estou um pouquinho atrasado, mas fazendo aqui uma homenagem às pessoas que estão nesse front, e também a metrologia como uma ferramenta, né, dizendo que nesse exato momento, em muitos lugares do mundo, né, muitos profissionais estão fechados, confinados nos seus laboratórios, em busca aí de medicamentos eficientes contra a Covid e da tão sonhada vacina, né? De diversas maneiras, a metrologia está lá, em cada um desses ambientes, fornecendo informações que os guiarão para o sucesso desse desafio aí da humanidade. Então, da pré-história aos nossos dias e para sempre, né? A metrologia é algo indispensável. Tá? Então, finalizado esse slide, eu agradeço a atenção, né? Projeto aí meus e-mails de contato para quem quiser posteriormente trocar ideias a respeito desses outros assuntos. E nesse momento eu devolvo a palavra ao Celso Scaranello para a continuidade aí do evento e agradeço a atenção de todos.